Hora das notícias do esporte com ele, que já está microfonado e chegando. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Casemiro Neto. Vai, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Hoje tem jogo importante, hein? Bahia em campo pela Copa do Brasil, encarando o Botafogo lá no Engenhão. Mas a gente começa falando de Campeonato Brasileiro, né? A gente traz o resumo da 20ª rodada do Campeonato Nacional. O Flamengo assumiu a liderança, o Botafogo caiu para segundo, o Grêmio saiu da zona e empurrou vitória. Vamos conferir tudo? No revezamento de líderes, o torcedor rubro-negro voltou ao topo da tabela e se encheu de confiança para provocar os rivais. Agora vai ser mais difícil tomar essa liderança aí do Mengão. Não sei se Botafogo é time, eu acho que o Botafogo é bairro. O Flamengo agora disparou, ganhou, já tá tudo certo. O Botafogo é cavalo paraguai. 4 times estiveram na liderança do atual Campeonato Brasileiro. O Flamengo é que mais ocupou o posto, 10 rodadas. O Botafogo foi líder em 6, o Atlético Paranaense em 3 e o Bragantino em 1. Para reassumir a ponta, o Flamengo venceu o Lanterna Atlético Goianiense por 2-0, com mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O rubro-negro empata em pontos com o Botafogo, mas leva vantagem no saldo de gols e ainda tem um jogo a menos que os concorrentes diretos. Quem também tem motivos para comemorar é o tricolor gaúcho. O Grêmio venceu o Vasco com um gol de Soteldo no campo encharcado em Chapecó e saiu da zona de rebaixamento. Se um saiu, outro entrou no Z4. Foi o caso do Cuiabá, que perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1 na Arena Pantanal. Em Belo Horizonte, Hulk voltou a fazer a diferença. Marcou de pênalti os gols da vitória do Atlético Mineiro por 2-1 sobre o Corinthians. Foi a primeira derrota do Timão sob o comando do técnico Ramon Dias. E o Fluminense emplacou a 3ª vitória seguida. A vítima da vez foi o Bragantino em Bragança Paulista. O garoto Cauã Elias fez o 3º dele nos últimos 4 jogos. Apesar da boa sequência, o tricolor ainda é o penúltimo colocado. Brasileirão pegando fogo na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Hoje tem Copa do Brasil. Bahia tem jogo duro no Rio de Janeiro, viu, Cazé? Mas venceu o Baiaço outro dia lá, hein? Verdade, no início do Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu de 2-1, aquele gol do Ratão no finalzinho, né? Um golaço do Ratão, driblando o goleiro do Botafogo e fazendo. O Bahia venceu pelo Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, logicamente, é outra história. Mata-mata, jogo de ida, jogo de volta. Primeira partida hoje lá no Engenhão, às 9h30. E o Rodolfo Rage fala dessa expectativa. O Bahia que, infelizmente, vive uma fase de baixa. O gol de empate do Internacional no final do jogo, aliado ao pobre rendimento em campo, confirmou que a fase do Bahia não anda nada boa. Mas nós vamos ter que encontrar soluções para isso, porque o que a gente vem apresentando nessas últimas rodadas não está sendo suficiente para colocar o Bahia em uma pré-Libertadores, em uma Libertadores, enfim, numa posição que a gente imaginou no começo do campeonato. Sem vencer a 4 jogos e precisando retomar a confiança com o torcedor, o esquadrão terá uma parada dura pela frente nesta terça-feira, às 9h30 da noite. Encara o vice-líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, no estádio Newton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pela Série A, as equipes já se enfrentaram nesse mesmo palco e o Bahia levou a melhor por 2-1. Meus amigos, hora de espantar a má fase, não chega pra lá nesses 4 jogos sem vencer e quem sabe já aprontar contra o Botafogo hoje no Engenhão pela Copa do Brasil. Caio Leone falou sobre a expectativa desse jogo do Tricolor de Aço à noite às 9h30 do Rio de Janeiro. Das últimas 4 partidas, o Bahia conseguiu 2 empates. Foram 12 pontos disputados e apenas 2 conquistados. Só que pior do que a pontuação é a atuação que o Bahia tem tido. Muito abaixo da média, sem conseguir ter um meio de campo desequilibrante e com escolhas muito questionáveis por Rogério Ceni. Quando ele optou por substituir o jogador Biel aos 15 minutos do segundo tempo e colocou Rafael Ratão, ficou a pergunta o porquê de não ter tirado o Cauli, que vive uma fase muito abaixo.
E o jogo se apresentou para o contra-ataque e o Bahia ficou sem volume pelo lado esquerdo. Outra incoerência foi ter colocado o Iago Borducci como meio-campista, tendo Juba na lateral esquerda. Por que não utilizar Iago Borducci como lateral e Luciano Juba na posição na qual ele se destacou no esporte? Vai enfrentar um adversário dificílimo, que é o Botafogo, que das últimas 19 partidas venceu 12, empatou 5 e perdeu apenas 2. O Bahia, para conseguir se classificar, vai ter que mostrar o desempenho das rodadas iniciais do Brasileirão. Tá aí o Botafogo, que nos últimos 19 jogos perdeu apenas 2, né? Mas o Casemiro lembrou aqui, viu? Das derrotas que o Botafogo tem no Engenhão, uma delas para o Bahia. Que tem a outra. No Campeonato Brasileiro. Vamos saber como é que, de repente, vem essa escalação do Rogério Ceni. A gente vai aqui conjecturar, viu, gente? Marcos Felipe no gol, Santiago Arias, Gabriel Xavier. Uma dúvida ali para quem joga ao lado do Gabriel Xavier. Retorno de Cuesta, retorno de Canu, ambos estão voltando. Mas o David Duarte foi titular na partida contra o Inter e fez até gol. De repente pode dar até o David Duarte, mas a briga é entre esses três atletas. O Juba na lateral esquerda, uma pequena chance do Borducci começar jogando, mas acho que vai dar Luciano Juba. A volta do Quarteto Fantástico, eles voltem a se apresentar de maneira fantástica, como foi apelidado no Brasil inteiro. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. E no ataque, Tassiano e Everaldo, pequena chance ali para a entrada do Biel, ou no lugar do Tassiano, ou no lugar do Everaldo, mas maiores chances de fato para que Tassiano e Everaldo façam a dupla de ataque do Bahia nessa partida importantíssima contra o time do Botafogo. Volto a lembrar, é mata-mata, então teremos o resultado de hoje, semana que vem a volta na Arena Fonte Nova. Se o Bahia, por exemplo, empatar hoje, joga por um resultado simples na Arena Fonte Nova. Se o Bahia vence o jogo hoje por 1-0, joga pelo empate na Arena Fonte Nova, então importantíssimo hoje um resultado positivo. Agora a nota triste, né? Felizmente, dos maiores ídolos da história do Bahia, o lateral direito Maílson acabou morrendo ontem, né? Falecendo ontem, ele que lutava com a doença degenerativa desde 2010, né? Sofreu muito na reta final de vida, infelizmente. Muitas vezes o Bahia o ajudou, os torcedores também se comoviam com a situação dele. 56 anos, morreu, repito, no dia de ontem. Participou do timaço campeão de 88, campeão brasileiro em cima do Internacional no Beira-Rio. Ele não era um titular daquela equipe, até porque era muito garoto, mas entrava bastante, era um cara que ajudava muito. Foi notabilizado pela grande categoria que tinha nos cruzamentos, grande técnica, realmente uma perda, né? Lembrando que acontecerá o velório, né, do Maílson hoje a partir das 8 horas, daqui a pouquinho no cemitério do Bosque da Paz, na sala 4, para quem quiser acompanhar o velório, prestar essa homenagem ao Maílson, e a cerimônia de cremação deve começar às 10 horas da manhã. Muita força para a família do Maílson e a nação tricolor também entristecida nessa terça-feira que o Bahia hoje à noite vença o Botafogo para poder também homenagear esse grande ídolo. Não só o Maílson, como também o Jorge Campos, ídolo do Bahia, né, na década de 70. O Jorge Campos acabou falecendo no final de semana. Dois ídolos que se vão. É o futebol triste nessa terça-feira. Bom, meu caro Casemiro Neto, falar um pouquinho do Vitória, né? Vitória colossal, depois daquele triunfo colossal em São Paulo. Foi retado, não foi, velho? Demais, né, Casemiro? Mas eu falei com os torcedores do Vitória, acreditem no seu time, porque esse aqui mesmo ficou falando que vai perder, vai ser uma. Eu falei, voltou a usar a camisa do Vitorinha, hein? Tá vendo? Muito bem, tem que usar sempre, não é só quando ganha, não. Soldado, já tá desanimando, cara? Sábado tem um Cuiabá pela frente, né? O Vitória quebrou tabu em São Paulo, aliás, 2 tabus. Não foi isso, Rodolfo Raggi? Osvaldo e Mateuzinho, os donos dos gols e da felicidade do torcedor rubro-negro. O placar de 2-0 ajudou o Vitória a quebrar a invencibilidade de 9 meses do Palmeiras no Allianz Parque. Essa foi a primeira vez que o Leão venceu o Verdão pelo brasileiro atuando em São Paulo. Em 17 jogos, o Colossal acumulava 12 derrotas e 5 empates. Após 2 dias de descanso, o elenco se representa nesta terça, quando inicia a preparação para o jogo do próximo sábado, diante do Cuiabá no Barradão. A gente vai viver jogo a jogo. A nossa meta é o Cuiabá. É melhorar o aproveitamento em cima de cada jogo. Não vamos fazer grandes pretensões e previsões. Nós precisamos seguir evoluindo, amadurecendo, melhorando. Tá aí o Thiago Carpini, né? O Thiago Carpini que tem conseguido tirar desse Vitória o melhor em muitas partidas, como fez, por exemplo, no jogo do último sábado lá no Allianz Parque. Vitória motivado, Vitória confiante.
Vitória que pode ter um novo campeonato pela frente, sábado encara o Cuiabá, e o Caio Leone fala sobre esse momento rubro-negro, né, Caio? O Vitória conquistou um resultado maiúsculo no Allianz Parque, venceu o Palmeiras por 2-0. O Vitória com o Oswaldo fez um golaço. Oswaldo puxou para dentro, deu um belo chute, Marcelo Lomba não teve chances. E o Vitória não parou por aí. O Mateuzinho, que fez uma excelente partida, fez o segundo gol do Vitória. O camisa número 30 tem se destacado, já tinha feito uma ótima partida no segundo tempo contra o Flamengo e voltou a ser um jogador desequilibrante contra o Palmeiras. Agora, o Vitória precisa viver essa semana de uma tranquilidade muito maior. Por quê? Esse tipo de resultado, na casa de um adversário tão poderoso, por mais que algumas peças estivessem no banco de reservas, faz com que o Leão tenha uma semana mais tranquila, que o ânimo volte, que a confiança também reine no Barradão. Enfrentar o Cuiabá vai ser importantíssimo, confronto direto, o Barradão deve estar lotado e, claro, Thiago Carpini precisa utilizar as peças que já demonstraram que contra o Palmeiras estão melhorando ali o Vitória. O Felipe Machado estreou e o Neres, que foi uma das grandes peças do rubro-negro baiano, deve continuar como zagueiro pelo lado direito ao lado de Wagner Leonardo. É claro, o campeonato do Vitória não é um campeonato para chegar na parte de cima da tabela, mas esses resultados contam e muito lá na frente para que o rubro-negro permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Pois é, sábado, confronto direto contra o Cuiabá, oportunidade gigantesca para que o Vitória deixe a zona do rebaixamento, mas teremos toda semana para falar sobre essa partida. Só lembrando a você que hoje no Aratu On e também no youtube.com/TV Aratu teremos a super transmissão de Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil. É o famoso React. Pois é, estaremos juntos a partir das 8h30. A bola rola às 9h30 no Engenhão e o React é aqui no youtube.com/TV Aratu e também no Aratu On. Pra gente se despedir, Casemiro ontem não teve medalha brasileira, né? A Rafaela Silva ficou ali na quarta colocação no judô. Pena, né, velho? Saiu chorando e tudo muito triste, mas ela já foi uma medalha de ouro, né? Eu acho que a gente tem que, de vez em quando, desopilar. Medina ontem teve a maior nota da história do surf nas Olimpíadas. Merecia um 10, deram 9,90, né? Bem no detalhe ali, acabaram. Que foto maravilhosa aquela foto. Pra eternidade, né, Casemiro? Que foto linda, né? Pra quem não viu, medida 3, 4 metros, assim, da onda, né? Ele pulando após a onda e a prancha do lado, assim. Brasil 3 medalhas? Brasil 3 medalhas, né? As 2 medalhas do judô. Tá lá embaixo. 19º colocado. Hoje é um dia legal pro Brasil, né? Ontem, vou lembrar que a nossa Bia Ferreira atropelou a americana. Amanhã ela já tem nova luta. Ela é candidata à medalha de ouro, atual campeã mundial de boxe. Também, nos últimos Jogos em Tóquio, conquistou a prata. Então, a Bia, nossa baiana Bia, tem grandes chances de medalha nos Jogos Olímpicos e amanhã estará de volta aos ringues. Pois é, teremos um grande dia de Olimpíadas e, logicamente, estaremos acompanhando para estar trazendo aqui o resumaço no Campo do 4. Valeu, meu amigo. Nosso Ótimo Bom Dia Bahia. Um abraço, Cazé. Um abraço, até amanhã. Tchau.